Olá, estamos chegando com mais um Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no parlamento e assuntos de interesse da população. O Brasil é reconhecido mundialmente pelo desenvolvimento de programas bem-sucedidos de vacinação que erradicaram uma série de doenças nas últimas décadas. Tradição essa que foi colocada em xeque recentemente durante a pandemia do coronavírus, a partir da disseminação de informações falsas, teorias conspiratórias e a ascensão de um movimento anti-vacina. O embate que evidenciou a necessidade de não só se promover campanhas de vacinação, mas também de educação e combate à desinformação. É sobre a importância da vacinação e a referência brasileira quanto ao tema, além dos obstáculos que ameaçam o seu progresso, que vamos conversar nesse Contraplano. Para conversar sobre a importância da vacinação, convidamos a assessora especial da Secretaria de Estado de Saúde, Mairlan Avelar, o imunologista e membro do Departamento de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Rony Mendes, e a líder e fundadora do Núcleo São Luís, do Grupo Mulheres do Brasil, Patrícia Maranhão. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e obrigado por aceitarem o convite. Eu queria começar, Mairlan, falando um pouco dessa tradição que o Brasil tem em vacinação. Ele é uma referência, né, mundial do ponto de vista da cobertura. Como é que se construiu essa referência brasileira? Na verdade, o Brasil ele é referência, né, nesse processo de imunização devido ao nosso Programa Nacional de Imunização, nosso PNI, que fez 50 anos em 2023. Então, nós temos todo um contexto histórico desde a varíola, né, nesse processo de erradicação da doença no mundo. E aí nós viemos aí com todas as estratégias de outras doenças imunopreveníveis, aonde o Brasil se tornou referência. Então, nós temos 50 anos de história, 50 anos onde a gente demonstra através da ciência que o imunizante ainda é a melhor maneira de se prevenir as doenças. E durante todo esse tempo nós tivemos aí a revolta da vacina, onde nós tivemos aí toda a questão, né, da obrigatoriedade de vacinar a população para que a gente pudesse ter a eliminação, né, e o corte aí da transmissão de determinados agravos. E hoje nós continuamos, né, sendo referência para o mundo com esse Programa Nacional de Imunização, onde o imunizante chega à população de forma gratuita através do SUS. E por que as vacinas são tão importantes, Rony? Porque elas exploram essa capacidade maravilhosa do sistema imunológico de responder a uma determinada proteína de um vírus, de uma bactéria, criar essa memória e diante de um novo desafio, ou seja, quando vem realmente aquela infecção, o risco daquela infecção, a gente já tem aquela resposta, né? E puxando para a história da vacina, né, desde Jenner em 1798, hoje em dia os critérios para se fazer uma vacina, desenvolver uma vacina, os estudos clínicos, estudos laboratoriais, a produção é cada vez mais exigente. Então, há 100 anos atrás, as vacinas que, por exemplo, controlaram febre amarela, febre amarela, por exemplo, dizimou 1/3 do Rio de Janeiro já. Imagina que é 1/3 de uma cidade morreu de uma doença, né? Então, a vacina de febre amarela que controlou a febre amarela, o processo de produção há 100 anos atrás era muito menos exigente. Então, cada vez mais as vacinas conseguem explorar melhor essa maravilha que a gente tem, que é o sistema imunológico, e de forma mais segura e eficaz. Patrícia, a sociedade civil, ela acredita na vacinação ainda? Assim, pelo que a gente viu recentemente, né, houve muitas desconfianças, né? Como é que você percebe esse olhar da sociedade civil para essa questão das vacinas? Eu acredito que a sociedade civil ainda acredita. De fato, houve uma grande disseminação de informações falsas, informações também não verídicas. E essa geração ela ainda não tinha passado por uma experiência como o doutor acabou de colocar aqui, da febre amarela.
nos anos anteriores. Então, hoje, a gente tem muito acesso à informação, com isso eu acho que as informações chegam de forma muito rápida e a gente não tinha essa experiência de um outro momento igual. Então, acho que foi a primeira vez também que eu vejo o Brasil se colocar com dúvidas em relação à questão de uma vacinação. Até então, a gente vinha crescendo, o Brasil é referência de vacinação no mundo, estava conversando isso com o doutor antes, o Brasil é referência de vacinação. E a Covid veio colocar esse desafio, né? Até por conta da pressa que se tinha em se ter uma vacina, e a sociedade achar que será que seria tão eficiente quanto, mas acho que tem mostrado ao longo desses anos para cá que é eficiente sim e que se precisa vacinar, né? Que a vacinação ela protege todo mundo. A vacinação ela paga pelo excesso de eficácia, né? Então um dos efeitos colaterais da vacinação é o excesso de eficácia dela. Então, quando eu dou aula, por exemplo, para os residentes de pediatria, quando eu falo para eles, olha, esse hospital aqui já foi um hospital de sarampo, já foi um hospital de pólio, eles ficam assim, boquiabertos. Então, a geração atual hoje não sabe o que era o mundo pré-vacinação. E existe esse fenômeno estudado pela Organização Mundial de Saúde. Então, existe esse fenômeno mesmo. Num determinado momento que você não tem as dores daquela doença do ponto de vista público, individual, começa a aparecer mais a preocupação com os raros e sim possíveis efeitos colaterais. Isso vai chamar mais atenção do que o impacto da doença em si. Mas também isso foi estudado, depois desse fenômeno que acontece de desacreditação da vacina, depois vem um momento em que volta a preocupação com a doença e aí os programas de vacinação têm sucesso. Isso que o Dr. Rony e a Patrícia trazem é de suma importância, né? Lembrar desse resgate contra a eficácia da vacina e sobre esse poder de dúvida, né? De fato, saber que a gente tem uma história, né, onde nós tivemos a eliminação de doenças e principalmente lembrar que nós, quanto Estado, nós sempre atingimos as nossas coberturas vacinais, né, acima de 90%. Então, quando a pandemia chegou, que houve a retração dos serviços, nós tivemos aí o desserviço de trazer informações de que a vacina estava saindo, né, muito rápido. Só que a ciência já estudava, né, o vírus. Então, assim, não foi uma vacina que nasceu do dia para a noite. As pesquisas já estavam em andamento. Houve sim uma emergência em produzir a vacina para que a gente pudesse trazer o imunizante na prevenção e proteção daquela população que estava ali vulnerável, né? Então, o que aconteceu com as vacinas de rotina foi que entrou no mesmo, né, patamar que a da Covid e as pessoas continuaram achando que agora todas as vacinas não eram mais eficazes, enfim. Né, mas que a gente vem trabalhando agora um processo de educação em saúde para que os profissionais, né, e as pessoas eles continuem levando seus filhos para vacinar, porque esse é o momento de se proteger, né, desde que o nosso filho nasce, porque na hora que está lá na maternidade já toma a primeira vacina, até cumprir todo esse calendário básico que ele precisa ir nesse primeiro ano de vida e nas idades subsequentes. Agora, isso é muito curioso, né, porque por mais que, de repente, tenha sido essa celeridade da doença que possa ter provocado algum tipo de desconfiança, né, com aquilo que estava sendo produzido naquele determinado momento, mas de alguma forma impactou em todas as outras vacinas, né? Porque o que a gente percebe hoje, já fora daquele contexto de pandemia, onde as pessoas não saíam de casa, muitas delas, mesmo as pessoas saindo de casa, elas não voltaram ainda na sua totalidade, né? Já aumentou a cobertura vacinal, mas aquilo que era a cobertura vacinal pré-pandemia. Né? Isso, ainda não chegamos a esse percentual e por isso a gente vem trabalhando, né, a doutora Patrícia e nós tivemos uma parceria juntamente, né, com Estado e o Grupo Mulheres do Brasil, onde a gente trouxe uma capacitação para todos os municípios, né, com representação aí nas 19 regiões de saúde, que hoje a gente está trabalhando aí com a multiplicação dessa metodologia. Então, trabalhar o profissional para que ele esteja capacitado, para que a gente faça a busca ativa de fato, de casa em casa, de que é um processo como era, né, há 20 anos atrás, colocar a caixa de vacina na cabeça, ir lá atrás da população e dizer que a vacina está aqui e a gente precisa proteger essa população que está vulnerável. Como é que se deu essa parceria, Patrícia? O Grupo Mulheres do Brasil
Nós somos um grupo político hoje, suprapartidários, né? Fundado pela Luísa Helena Trajano. E desde a época da pandemia, a Luísa viu o quanto precisaríamos primeiro defender o SUS e mostrar o quanto o SUS é um dos programas e dos trabalhos mais bonitos de saúde referente a vários países. Então começou primeiro fortalecendo o SUS. E daí veio uma meta que ela colocou na cabeça, que nós tínhamos que tentar vacinar o Brasil até setembro. Então nosso trabalho dentro da área de saúde começa lá na pandemia, quando aqui no Maranhão, em 2020? Em 2020, nós conseguimos mapear os 217 municípios para entender quais as suas necessidades para que pudessem receber a vacina e essa vacina chegar o mais rápido na população. Então nós fizemos, através em parceria com a iniciativa privada, doações de kits de câmaras frias, freezer, computadores e caixas térmicas. Então, doamos para os 217 municípios do Maranhão e fomos monitorando. Trouxemos para o Maranhão algumas grandes marcas que foram parceiros nossos. Depois disso, agora em 2023, o governo americano, ainda através da Agência de Desenvolvimento Internacional, verificou exatamente o quanto foi prejuízo para a população a questão das fake news em relação às vacinações. As outras vacinas, conforme o doutor falou aqui, né, a vacina ela sofre pela sua grande eficiência, então ela perde nisso. E a população atual acha assim, não tem mais sarampo, então não precisa mais vacinar. Mas na verdade não entende que não tem sarampo porque há muitos anos vem. E aí ele percebeu, através de alguns monitoramentos, que essa questão de vacinação, não só da Covid, mas todas as outras, haviam caído. E aí ele fez um trabalho de capacitação com profissionais diretamente de sala de vacinação. Através do Grupo Mulheres do Brasil, o governo americano contratou uma empresa e trouxe um profissional para poder capacitar. E aí o Maranhão, fazendo parte dos estados da Amazônia Legal, foi contemplado para essa capacitação. E a gente trouxe o secretário de Estado da Saúde, que é o nosso grande parceiro, apoiou, porque nós temos as estruturas, mas se não tivermos o Estado para poder trazer o profissional para perto, a gente também não adianta. E assim a gente conseguiu realizar nas cidades de Caxias, Imperatriz, Santa Inês e São Luís. O que se percebeu qual foi o maior problema desses municípios naquele período, do ponto de vista de... A chegada da vacina realmente na casa, na pessoa que precisa. Eles hoje vejam que as pessoas não buscam mais o posto de saúde para se vacinar, né? Bem como também algumas informações que o profissional precisa passar e que às vezes naquela correria não chegou todas as atualizações de como ele precisa preencher de repente todos os formulários. Eu creio que foram os 2 pontos mais colocados nos treinamentos. Doutor Ronei, as pessoas precisam confiar na vacina mais? E para que elas possam entender como é que se constrói, como é que se produz uma vacina? Caramba, eu estava pensando em falar exatamente nesse ponto agora. Então, vou tentar resumir. Então, uma vez que é produzida a vacina, assim, o imunógeno em si, ele primeiro é testado em animais, depois ele é testado em centenas de pessoas, depois ele é testado em dezenas de milhares de pessoas. Então, por exemplo, a vacina da dengue, agora do Butantan, que estão acelerando ela para sair ano que vem, ela foi testada nessa fase 3 em 16 mil pessoas. Quando se estuda em dezenas de milhares de pessoas, você consegue identificar, sim, com uma boa precisão, algum efeito colateral frequente e grave, com dezenas de milhares. Mas entenda que não dá para fazer um estudo com 1 milhão de pessoas para apresentar para a Anvisa, para pedir autorização. Então, esses estudos de dezenas de milhares de pessoas identificam a possibilidade de ter algum efeito colateral grave e comum. Aí já bloqueia ali. Quando vai para a Anvisa ou para o FDA nos Estados Unidos, os primeiros estudos que eles pedem é o estudo de segurança. O primeiro princípio hipocrático é, primeiro, não fazer mal, ou fazer o máximo benefício e o mínimo malefício, senão não é medicina. Então a Anvisa, ainda respeitando o princípio hipocrático, primeiro pede os estudos de segurança. Primeiro me mostra que não faz mal. Beleza. Agora me mostra que faz bem. Então, segundo, os estudos de eficácia. Tá? E aí passa-se, então, para aplicar em milhões de pessoas. Tá? Nessa etapa de milhões de pessoas, vai acontecer algum efeito colateral? Pode acontecer algum efeito colateral grave e raro? Sim.
Sim. Olha só, de cada 100 pessoas, 3 podem morrer de anafilaxia se tomar um AS. 3% da população, 3 em cada 100, tem alergia a AS, dipirona, diclofenaco. É muito alto, certo? Em cada mulher, de 66 mil mulheres que tomam anticoncepcional oral, uma pode ter trombose, certo? A vacina AstraZeneca causou trombose nas mulheres, não estou com o número preciso aqui, mas mais ou menos 1 para 1 milhão. Ou seja, o risco da mulher ter trombose tomando anticoncepcional é maior do que se ela tomar a vacina AstraZeneca. E como que se identificou essa trombose que sim a vacina da AstraZeneca causou? Com a farmacovigilância. É isso que o Brasil precisa entender, que a farmacovigilância existe e funciona. Hoje em dia você vai no eSUS notifica e você tem que notificar. Profissional de saúde, médico, enfermeiro do posto, qualquer pessoa, eu tive, sei lá, meu cabelo começou a cair depois que eu tomei a vacina. Vai lá e notifica. Existe uma lógica já estabelecida pela Organização Mundial de Saúde e pela OPAS, e no Ministério da Saúde nós temos o Manual de Eventos Adversos, que tem todo um fluxograma para estabelecer se aquele evento teve uma relação causal com aquela vacina ou se foi, usando palavras simples, coincidência. Aconteceu depois da vacinação? Sim. Foi por causa da vacinação? Então, não é à toa, não é um médico vai dizer se foi ou se não foi, não. Entra em todo um fluxo lógico, com critérios, né? Um organograma que vai estabelecer o grau de força de relação causal ou não. Ainda tem grau, olha, foi ou então foi mais fracamente, então tem tudo, isso tudo é organizado, né? Por exemplo, com todas as crianças que tomaram a vacina Covid no Brasil, não houve nenhuma relação causal de algo grave com alguma dessas crianças, dessas milhares de crianças. Foram notificados eventos adversos, mas não houve nenhum óbito, nenhuma internação que diz, olha, foi a vacina que causou isso. Foram feitas notificações. Então, existe a farmacovigilância. Tanto é que ela existe que, de novo, encontramos a trombose que a vacina da AstraZeneca sim causou e parou de se aplicar em mulheres, vai aplicar as outras, que as outras não causam isso. Então, para ter confiança, é acreditar e saber que existe farmacovigilância, porque as pessoas acham que é aleatório. Mesmo num curto espaço de tempo, como foi, né? No caso da vacina da Covid, houve isso, né? Sim, na vacina da Covid, as etapas elas não deixaram de ser feitas. Exato. Essas etapas, esses estudos em dezenas de milhares, não deixaram de ser feitas. Por que saiu rápido? Por causa de vários fatores, mas dentre eles, as várias etapas elas foram feitas ao mesmo tempo. Então houve um risco naquele momento. Então a pessoa que se submeteu à fase 3 não tinha terminado a fase 2. Então ali houve o risco daquelas pessoas. Mas a fase 3 foi toda completa. Viu-se que dezenas... e quanto tempo também? Né? Em quanto tempo uma vacina pode fazer mal? 30 dias. Estourando 3 meses. Depois disso não tem como alegar que foi ela. É como você ter uma reação agora e foi do camarão que eu comi ano passado. Que tem é lógica? O que se coloca hoje, né? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Que hoje é o que se coloca, né? Demais. Muito, né? As pessoas têm ainda alguns problemas e elas atribuem que foi ainda da vacina do Covid que elas estão tendo alguma consequência. Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre a importância da vacinação. Mairlan, a Covid, você teve uma vacinação, uma cobertura vacinal naquele período, mas hoje já se foram quase 4 anos, né, do que aconteceu. Como é que está do ponto de vista dessa preocupação das pessoas na procura dessa mesma vacina atualmente? Na verdade, a nossa grande preocupação ainda é o público infantil, onde nós não conseguimos ainda, né, alcançar o percentual esperado.
E aí o público adulto, não, porque a gente realmente tinha lá a primeira fase, que eram, né, doses, 3 doses, então agora ela não tem mais, né, esse percentual, esse número de doses. Então você faz uma dose, né, e aí você só vai fazer o calendário conforme o Ministério for liberando, né, esse esquema vacinal. E hoje a nossa preocupação é o público infantil. Por quê? Porque acho que o Dr. Rony acompanha aí essa questão da pediatria, ainda há uma resistência dos pais em levarem seus filhos para vacinação. Uma vez que muitas vezes a gente escuta o pai dizer, não, eu estou esperando mais um pouco porque eu vou esperar o filho do vizinho que já fez para me poder fazer no meu filho. E o processo de imunização ele não trabalha dessa forma, né? Como o Dr. Rony colocou, a farmacovigilância ela é atuante. Nós temos o CRIE, né, que é o nosso centro de referência para eventos adversos. Então, se você fez um imunizante, seu filho teve alguma reação e você precisa receber um imuno especial, você é encaminhado para o CRIE. Dentro do setor de imunização, nós temos também um médico que acompanha todos os eventos adversos e faz uma interlocução diretamente com o Ministério da Saúde. E todos os casos são acompanhados. Então, foi muito oportuno a fala do Dr. Rony, porque a gente não faz imunização por fazer. Tudo aquilo que ocorre após o recebimento do imunizante dentro da sala de vacina, aquela mãe, aquele pai ou responsável, ele é orientado a caso tenha algum evento. O evento pode ser uma febre, uma dor local, o que fazer, e se houver algo fora, você precisa retornar e notificar aonde você foi vacinado que você teve uma reação em relação ao imunizante. Então, as pessoas precisam voltar a ter segurança nesse processo de imunização que vem há 50 anos dando certo. Então, a Covid ela veio apenas para poder dizer que nós tínhamos uma resposta imediata, né, para uma emergência em saúde pública, onde milhões de pessoas estavam, né, sendo acometidas, muitas perderam a vida, e a gente precisava correr contra o tempo, mas de forma responsável, de forma eficaz e com a ciência nos dizendo que podíamos fazer para que a gente pudesse manter essa população ali imunizada, né, e protegida. Então, a nossa grande preocupação ainda é esse público infantil, que a gente não consegue aí avançar nesse percentual de vacinação, mas que a gente vem buscando estratégias. O Ministério fez uma capacitação no ano passado, a gente teve a estratégia aqui do Grupo Mulheres do Brasil, a gente está trabalhando com microplanejamento, que é olhar para o território e ver qual é a dificuldade que o município está tendo para não conseguir alcançar crianças de 1 a 5 anos, quantas crianças tem, quantas gestantes, idosos. Então a gente olha para o território, vê quem é a nossa população e aí a gente traça a estratégia para poder ter aquelas pessoas todas vacinadas. Então é um movimento que realmente é um movimento grande, onde a sociedade civil, onde a classe médica, todos os profissionais de saúde estão aí realmente engajados para poder tranquilizar a nossa população quanto ao processo de imunização, que é eficiente, que é eficaz e que salva vidas. E que riscos existem, Dr. Rony, para essas crianças, no caso? Né? Que não se vacinam. Que não se vacinam. Óbito, sofrimento, dor, adoecimento, internação, né? Por exemplo, dentre as doenças imunopreveníveis, tá? A que mais está matando criança abaixo de 2 anos, é a Covid. Ainda hoje. Então, se não precisa vacinar, então não precisa colocar cinto de segurança. Tá? Então, veja, dentre as doenças imunopreveníveis, então, quais mortes eu poderia ter evitado em 2023 com vacinação? Sarampo, cachumba, rubéola, meningite, muito mais do que meningite matou a Covid. Isso. Então, existe a necessidade? Existe. Então, existe a necessidade, existe a segurança comprovada robustamente. Vejam só, a história da humanidade, a história da vacinação, começando lá na Idade Média ou antes, né? Nunca na história da humanidade a gente teve 75% do planeta vacinado. Então, nunca a gente teve tantos números que mostram a segurança.
É muito robusto isso, é muito dado. E a gente vive no mundo de dados, então hoje a gente sabe, o Google sabe onde é que a gente está aqui agora, com a roupa que a gente está usando, né? Então quer dizer que tudo é catalogado, tudo é tabulado. Agora, os dados sobre a segurança da vacina não estão vendo. Veja que não tem lógica isso, não tem lógica. Não só o Brasil, os países do mundo comprarem, gastarem, investirem, comprarem uma vacina, aplicar nas pessoas para elas adoecerem e ir para o hospital do SUS para eu pagar a internação dela. Não tem lógica isso. Então eu vou comprar a vacina, aplicar nas pessoas para elas infartarem, internarem no SUS e eu gastar a UTI com elas. Não só o Brasil, o mundo todo está errado. Então. Patrícia, essa questão das crianças é algo que já foi identificado também, por exemplo, na pesquisa feita pelo grupo? Também nós já identificamos todas as crianças com relação a essa falta de vacinação com elas, e o Grupo Mulheres do Brasil está pensando agora em sair com uma campanha direto para a sociedade, né? Até agora a gente tem feito trabalhos em parceria com a classe da saúde, com a parte da política, dos estados. Agora a gente pensa sair direto na sociedade, para exatamente mostrar para a sociedade que é preciso voltar aquele pensamento de que os pais têm que levar a criança até o posto de vacinação, tem que confiar, tem que levar para vacinar. Se acontecer alguma coisa, registrar e entender que muitas doenças que nós não temos, elas não existem hoje por conta de vacinação. Então, a mesma coisa tem que ser feito com as doenças mais recentes, no caso a Covid, agora a dengue também, né? A dengue não é uma doença também tão nova, mas a vacina está saindo agora. Mas como ela já vem matando há muito tempo, a gente vê a diferença da procura em relação ao Covid e à dengue. Parece que as pessoas estão procurando muito mais pela dengue do que procuram pelo Covid. Ainda assim, eu vejo que percebem que a história de que foi muito rápido na vacina do Covid, mas de lá para cá já foram feitos muitos testes, já tem, como o doutor falou aqui, já se identifica que de repente mulheres não podem tomar certa vacina, tem que tomar outra. Então, Mulheres do Brasil agora está pensando em sair com uma campanha para a sociedade, para incentivar essa vacinação de pais em seus filhos e do adulto também. Agora, essa forma de campanha, de mobilização, ela mudou, né? Eu lembro quando eu era criança, você sempre tinha o Zé Gotinha na televisão, então você sabia quando estavam acontecendo as campanhas, sabia a necessidade de você tomar vacina. Hoje, assim, com essa fragmentação até mesmo dos meios de comunicação, onde as pessoas pouco assistem, menos a televisão e muito mais as redes sociais, outras coisas, como é que se faz para chegar? Como é que a Secretaria da Saúde, por exemplo, está pensando em fazer essa mobilização junto a essas comunidades que hoje são muito mais informadas pelo WhatsApp, por outros canais de comunicação? Na verdade, as estratégias realmente elas mudaram, porque o contexto da sociedade, né, mudou. A gente tem aí a rapidez da informação, então hoje sai uma notícia, você 2 minutos depois já está com ela no seu celular, e todos esses canais de comunicação nós estamos trabalhando, tanto que o Zé Gotinha, ele voltou a ser emblemático, né? Então todos os espaços... Ele tinha sumido, né? Exato, então foi uma festa o retorno do Zé Gotinha de fato. E a gente vem trabalhando a imagem do Zé Gotinha, porque quando você olhava o Zé Gotinha, você já sabia que campanha de vacinação, então ele é que chamava a população realmente para os postos. E hoje a gente vem trabalhando tanto as mídias, né, sociais, como os veículos de comunicação televisivo, rádio, e isso a gente até agradeço pelo espaço da gente estar aqui hoje com vocês, porque a gente vem trabalhando e vem sendo chamado para poder dar essa orientação para a população. Então, hoje, trabalhar para o jovem se trabalha com uma campanha voltada para uma linguagem que ele entenda e que ele consiga ali replicar dentro daquele meio, né? Então, se eu vou trabalhar com criança, o Estado tem o Programa Saúde na Escola, que vamos estar iniciando uma campanha junto à Secretaria de Educação para estar trabalhando nas escolas, assim como a gente trabalha outras redes temáticas, a gente vai trabalhar agora a questão da imunização e principalmente, né, a vacina da dengue, para que a gente consiga atingir esse público-alvo aí que veio de 10 e 11 anos. Então, cada campanha, ela tem de fato a cara
aquela população-alvo que a gente tem. Então, se eu vou trabalhar para o adulto, se eu vou trabalhar para a família, né? Então a gente teve a campanha Família Vacinada, onde a gente leva a informação e isso é muito importante. Eu não levo só apenas a minha filha para vacinar. Eu tenho uma família toda que está ali com uma faixa etária a ser vacinada, porque as vacinas, elas de febre amarela, tétano, elas têm uma faixa etária, né, a ser atingida. Então, adultos, crianças e idosos dentro do núcleo familiar também precisam estar com o seu cartão vacinal atualizado. Então, a gente vem trabalhando essa estratégia de dizer, não é só a criança, é a família que precisa vacinar. Então, quando chega uma criança para vacinar no posto, nós perguntamos logo, quantas pessoas residem? Todos estão com cartão vacinal? A gente não chama apenas a criança, a gente chama a família para que todos tenham ali a sua carteira vacinal atualizada, que é de suma importância. É a família protegida, né, nesse sentido. Agora, doutor Rony, esse movimento anti-vacina que ficou tão evidente recentemente, ele sempre existiu na história, desde que as vacinas são vacinas que elas surgiram? Sempre existiram pessoas que colocaram em xeque, em dúvida, em determinados momentos da história? Sim, as opiniões divergentes sempre aconteceram, desde quando Jenner inventou a vacina da varíola, a gente tem umas charges de jornal já mostrando que as pessoas iam virar vaca, né? Até curioso, né? Depois pensaram que as pessoas iam virar jacaré, né? Então a história se repete de alguma forma, né? Mas houve um marco, assim, de um lamentável, vergonhosa história da medicina até, uma pessoa que teve o seu CRM cassado, né, seu registro profissional cassado, então ele hoje não é mais médico. Ele maquiou os dados de um estudo e, com uma amostragem ínfima de 12 pessoas, mostrou no estúdio falso dele que existe uma relação entre a vacina de sarampo e autismo. Isso na Europa, na Inglaterra, e por conta disso até hoje as coberturas vacinais do sarampo são baixas, por conta disso que o sarampo perigou voltar entre nós quando houve uma Copa do Mundo, se não me engano, uma Copa do Mundo recente aí, que foi no Brasil, aí os europeus trouxeram sarampo para o Brasil, porque na Europa até hoje ainda tem sarampo circulando por conta desse estudo infeliz. E eles estão passando por um aumento de casos, né? Exatamente. Dezenas de outros estudos já foram feitos com centenas de milhares de crianças que tomaram a vacina e que não tomaram a vacina, acompanhado por 7 anos, não tem relação nenhuma com autismo, nenhuma vacina tem relação com autismo. Então houve essa vergonhosa história aí, né, que esse estudo já matou, digamos, muita gente de sarampo, né? Mas as estratégias agora do antivacinismo, quanto ao antivacinismo, num mundo onde a gente tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, então o antivacinismo está até... Então, onde tem pessoas que se armam para dizer que a Terra é plana, né, com unhas e dentes, né, se zangam se você diz que a Terra não é plana. Então o mundo está estranho realmente, né? Mas hoje a melhor estratégia é dar exemplo. Então hoje eu não falo mais números, estatísticas, tá? Claro que falo um pouco da farmacovigilância, mas eu digo, eu me vacinei, meus pais já tomaram a 2ª dose da bivalente, tenho meus filhos, minha esposa, meus filhos estão vacinados, o que o Ministério da Saúde ofereceu e preconizou, assim foi feito. Tenho sobrinhos, meus sobrinhos estão vacinados, os menores têm 2 anos e pouco, tomaram as 3 doses da Pfizer Baby. Só falo isso. Doutor, é seguro vacinar? Aí eu falo de todo mundo da família que está vacinado, mostra a foto do sobrinho vacinado. Pronto, aí ela pensa, se vacinou o seu sobrinho querido, você não vai, né, não é algo seguro? Então essa que é a estratégia hoje. E às vezes até a gente falar do movimento antivacina é meio que botar lenha na fogueira. Eles querem que a gente fale deles, entendeu? Eles querem, se falou. Tem uma curiosidade psicológica, eu esqueci o nome, termo agora, eu estava lendo sobre isso esse fim de semana. Os psicólogos que entendem disso. Tem um fenômeno com as pessoas que quando você fala algo contrário, que ela já acredita veementemente, você reforça aquilo. Por mais que ela não saiba nem você pode argumentar da maneira que for. Se ela já tem, se você tocar naquele assunto, naquele ponto, não tem lógica, não tem racional, que você vai reforçar aí que ela se arma mais mesmo, né? Então hoje a estratégia é a gente falar do impacto da doença e dar exemplo.
E a pessoa vai... Acho que o exemplo hoje tem sido, acho que, a melhor bandeira. Acho que o exemplo tem mostrado que não tem esses efeitos todos e contra fatos não vai ter argumentos. Então, um médico ou uma família que demonstra que está toda vacinada e que não teve nenhum problema, aquela que tem dúvida, que você não vai conseguir, como o doutor falou, mudar a opinião porque está enraizado de repente aquilo ali, mas ela vai ver, poxa, tem alguma coisa errada, né? Porque eu acho isso, mas na prática está acontecendo diferente. E é o que a gente vem saindo agora com essa campanha, não só com a vacinação que a gente fez, mas até com a questão também da responsabilidade de se vacinar e como agora a gente vai sair com uma do descarte de medicamento correto, para também mostrar que nós precisamos ser responsáveis por algumas ações ligadas à saúde para que a gente possa diminuir os problemas de saúde que a gente tem tido no nosso país. Perfeito. A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia, hoje conversando sobre a importância da vacinação. Nossos convidados, a assessora especial da Secretaria de Estado de Saúde, Mairlan Avelar, o imunologista e membro do Departamento de Imunizações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Rony Mendes, e a líder e fundadora do Núcleo São Luís, do Grupo Mulheres do Brasil, Patrícia Maranhão. Vamos começar esse terceiro bloco falando de vacinação contra a dengue. Eu sei que a gente até já citou no primeiro bloco. Como é que está isso sendo desenvolvido pelo governo do estado, já que é uma novidade, né, essa vacina contra a dengue, Mairlan? Exatamente. Na semana passada nós recebemos na nossa central de distribuição aí o lote de 40.610 doses de imunizante e já disponibilizamos, né, para os municípios. Então, na última quinta-feira nós já fizemos, né, o primeiro ato simbólico de liberação e início da campanha vacinal e agora nós estamos aí com a estratégia tanto no âmbito escolar quanto os municípios estão aí fazendo o desenho da sua estratégia, né, a nível de municípios. Então, as unidades básicas de saúde já estão abastecidas com imunizante. As escolas, nós estaremos levando também, né, para as unidades escolares, porque esse público aí de 10 e 11 anos, né, que estão nessa fase escolar, estarão ali, né, inseridos e a gente está trabalhando junto às famílias para autorização, a questão documental da carteira de vacina que precisa estar presente naquela data em que a equipe vai estar lá. E agora a gente está fazendo realmente esse movimento aí para a região metropolitana, que foi os 5 municípios prioritários para iniciarem realmente a campanha devido aos dados epidemiológicos que nós tínhamos. E quando foi desenhado para a metropolitana, é importante falar isso, porque realmente a gente precisa, né, alertar todo o estado, as subnotificações. A região metropolitana, claro, tem um quantitativo populacional maior, as notificações foram maior na capital, porém, nós temos regiões com alta incidência de casos de dengue. E a gente vem orientando os municípios a quê? A notificarem, porque agora prioritariamente será a metropolitana, mas a partir do ano que vem, quando o Butantan já tiver aí com a nossa produção, né, e liberação para outras regiões, nós precisamos ter o nosso território mapeado e ter esses dados epidemiológicos, né, realmente fidedignos para que a gente possa avançar em relação aos outros municípios. Uma vez que essa produção realmente ela está vindo aí em larga escala, mas nós sabemos que ela tem uma limitação. Então, para que esse desenho seja realmente fidedigno, os municípios precisam notificar casos suspeitos de dengue, para que a gente consiga visualizar o estado como um todo. Então, por que o público é de 10, 11 anos e se vai ter outros públicos ainda? Vai. Por que foi agora elencado 10 e 11 anos? Primeiro, pela capacidade realmente de produção, né, desse primeiro lote. O Ministério, em discussão, viu que estrategicamente seria essa faixa etária, né, prioritária, né, em conversa, primeiro pela discussão técnica inicial
a nível de ministério antes de liberar a vacina. E aí, quando o Ministério entrou em contato com o Estado, eles viram que poderia atender a nossa população com essas 40.610 doses dentro desse público de 10 e 11 anos. E aí eles realmente disseram assim, Maranhão, vocês vão receber e será esse público que vocês vão estar vacinando nessa primeira etapa. Agora, doutor Rony, significa o fim da dengue, uma vacina contra a dengue? O que isso significa? Não. Como as doenças que precisam de um vetor, no caso aqui o inseto, elas dificilmente são erradicadas, né? Não se consegue erradicar, o risco vai sempre existir. Quando não tem vetor, a gente consegue ter a esperança, como foi a varíola, que é a única doença que foi de fato erradicada do planeta, foi a varíola em 1980. Mas não. Mas é uma vacina extremamente eficaz, né? A eficácia dela em evitar internação é em torno de 92%. Internação e, consequentemente, óbito. E aproveitar para dizer que muitas vacinas existem para evitar casos graves. Muitas. Desde a BCG que a gente toma ao nascer, evita tuberculose grave. Rotavírus, evita diarreia grave. Coqueluche, evita coqueluche grave. Influenza, Covid. Um monte de gente está com Covid agora e não tem quase ninguém internado, né? Então a vacina de dengue é outra que entra para evitar doença grave e internação. Extremamente segura, foram 4 anos e meio de estudos para dizer, que aí realmente precisava de um tempo, para dizer que tanto quem já teve ou não teve dengue poderia se vacinar, aí precisava realmente desse tempo, isso foi cumprido. E é uma amostra também, eu estou aproveitando a vacina de dengue para mostrar que se não tem dados de segurança, a Anvisa não libera. Por quê? Uma população que seria muito necessária se vacinar eram os 60 a mais. Depois de 10 a 14 anos, quem mais interna e tem risco de óbito por causa das comorbidades são os 60 a mais, de fato. Seria bom se a gente já tivesse dados de segurança dessa vacina, mas não tem. Não foi estudada, não foi aplicada, não foram acompanhados. Eu não tenho dado nem de imunogenicidade, que é o dado laboratorial, para dizer se vai criar anticorpos, vai criar célula de memória. Então, como não tem esse dado, nem adianta pedir para a Anvisa que ela nem vai pensar em aprovar e, consequentemente, o PNI não vai adotar. Tá? Então, é um exemplo, a vacina de dengue é um exemplo de que, se não tem dados de segurança, não dá para aplicar, ainda mais maciçamente. Para a sociedade civil é uma excelente notícia, né? E essa questão da vacina da dengue é algo que já está sendo também discutido pelo Grupo Mulheres do Brasil? Nós temos um comitê que trabalha só a causa da saúde, né, do Mulheres do Brasil. E esse comitê ele vem acompanhando essa vacinação para saber aonde, de repente, se for preciso que nós, grupo, sociedade civil organizada, possamos estar contribuindo para que essa vacina chegue mais rápido e possa acelerar qualquer meio dessa vacina para melhorar a sociedade, a gente entra. Foi assim como nós fizemos no Covid. A gente entendeu, nós não podíamos comprar vacina, tinha muita discussão de quem queria comprar a vacina e aplicar nas suas empresas, e se entendeu que não podia. Então, como que nós poderíamos ajudar? Então, a ajuda era no fornecimento de equipamentos para que os municípios pudessem receber a vacina, armazenar e distribuir, fazendo as aplicações. Então, com a dengue, a gente está fazendo já um processo de verificar o que precisa que nós possamos ajudar para que essa rede possa ampliar, para que a cobertura possa ampliar. Como é que essa rede ela é construída nas cidades, por exemplo, né? Como é que vocês estabelecem esses contatos? São diretamente com as gestões, com as administrações, ou também existem pessoas que fazem parte em cada município? O Grupo Mulheres do Brasil hoje conta com 160 mil mulheres no Brasil e no mundo. Em cada município a gente costuma abrir os nossos núcleos. Além do Brasil, estamos mais em 12 países e nesses 12 países é fundado por mulheres brasileiras fora do Brasil. E aqui a gente está sempre em contato com a saúde, com a Secretaria de Saúde, Educação, com a Secretaria de Educação, para tentar entender quais são as necessidades dentro de um plano que o grupo determina nacional. As campanhas do grupo ela é nacional. E aí é mandado para os núcleos
essas informações e o núcleo faz essa disseminação. E aí a gente vai em busca de quem é que tem essas informações para que possa a gente verificar. Na época do Covid, a gente teve a Secretaria de Estado da Saúde e a FAMEM. Foram meus grandes apoiadores para que eu pudesse coletar esses dados, para que a gente pudesse saber o que cada município precisaria. Mas, Irlan, quais são os focos agora, do ponto de vista da vacinação, da imunização, além da questão da dengue que está começando, mas quais são aqueles focos prioritários, até para que se restabeleça, por exemplo, as coberturas vacinais para a pandemia? O que o governo está traçando para 2024? 2024 ele vem aí forte no microplanejamento dentro de todas as regiões. Então, nós estamos agora fazendo a coleta dos dados desses percentuais das estratégias de 2023 para que a gente possa ter o nosso balanço inicial agora no início de 2024. Então, todos os municípios e todas as regiões elas vão estar trabalhando dentro da estratégia do microplanejamento, que foi aí uma parceria da OPAS, né, com o Ministério da Saúde, através de todas as secretarias estaduais do Brasil, para que a gente consiga avançar em relação à cobertura vacinal, tanto das vacinas de rotina, né, quanto das vacinas que entram aí nesse período de campanha. E o que é importante a gente elencar aqui dentro dessa proposição da vacina da dengue, que está vindo aí como uma ferramenta a mais, né, no combate às arboviroses. O Dr. Rony trouxe aqui uma informação muito importante, que é do vetor, né? O mosquito da dengue, ele tem toda um ciclo de desenvolvimento, que vai a partir de quê? Do ambiente propício para que o mosquito deposite ali, né, o ovo. Então, todos os ovos são depositados e isso é muito importante, por isso a gente precisa trabalhar a orientação dos domicílios. Porque nesse ciclo evolutivo, 6 meses de estiagem que a gente passa, se os ovos são depositados naquele recipiente, ele passa todo esse tempo aguardando chegar o período de chuva para que ele dê sequência ao seu período ali de amadurecimento, para que chegue na fase alada do mosquito, né? Que é quando a fêmea, que é a reprodutora, ela precisa do sangue para poder entrar novamente na reprodução ali do mosquito. Então, as medidas domiciliares, elas são de suma importância nesse processo e a gente vem trabalhando isso junto a todos os municípios, sejam aqueles que ainda estão aí com um número de casos baixo, mas nós temos aí 102 casos registrados de dengue, então nós já tivemos internação, não temos nenhum óbito, mas essa estratégia realmente de limpeza do domicílio, terreno baldio, não jogar lixo, manter os lixos todos acondicionados em sacos lacrados, ainda é a maior estratégia na luta realmente contra a dengue grave. E também é importante orientar essa população de que a vacina ela vem como aliada. Ela não vai eliminar, né, isso, doutor Rony, a doença, né? Não tem como fazer eliminação, uma vez que a gente tem o mosquito aí dentro, né, do meio ambiente. Então, essa relação homem-meio ambiente, ela ainda, né, é favorável a isso. E por ser realmente, estamos aí dentro da região pré-amazônica, temos aí uma questão tropical toda de incidência, mas a prevenção ainda prioritária é das ações domiciliares. Então, os agentes de endemias, os ACS, os profissionais de saúde, precisam identificar essa tríade da doença, que são os primeiros sinais e sintomas. Cefaleia, né, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, né, manchas na pele, né, aquelas petequias. Procure um serviço de saúde, não se automedique, porque tem medicações como o ácido acetil salicílico que não pode ser utilizado, o ibuprofeno que não pode ser utilizado, para que você tenha um diagnóstico e tenha intervenção. Qual é a intervenção prioritária? É a hidratação. 72 horas você pode perder uma vida por dengue. Então, se você tem sinais e sintomas, busque o serviço de saúde
para que você tenha o exame realizado para saber a sorologia para dengue, se é caso positivo ou não, e para que a medida imediata e oportuna ela seja ali de fato efetivada. Então a gente deixa essa orientação para a população para que não se automedique e que procure de forma imediata, né, o serviço de saúde. Uma vez que a vacina veio para uma faixa etária, mas ela não vai conseguir fazer o papel ainda dessas ações básicas intradomicílio. Doutor Rony, para terminar, a gente podia falar sobre uma vacina que o senhor queria comentar, da importância dela aqui para o estado do Maranhão, que é a vacina contra o HPV. Sim. Fique à vontade. Sim, a vacina contra o HPV, ela é uma alta tecnologia biológica, extremamente eficaz e segura, e já aplicada em milhões de pessoas desde 2006, se não me engano, e está disponível no nosso maravilhoso Programa Nacional de Imunizações para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade. Maravilha. Paradoxalmente, a taxa de cobertura aí, das vezes que eu vejo, é 40%, 50%. Então, essas baixas taxas de cobertura, por diversos fatores, não ajudam a gente tirar o nosso título de ter um dos cânceres, o câncer que mais mata as mulheres no Maranhão é o câncer de útero. E o câncer de pênis também ele está relacionado com o HPV, com o vírus HPV. E também nós temos um título vergonhoso aí de campeão de câncer de pênis no planeta, se não me engano. Então é isso, tocar nesse assunto é muito bom. Obrigado, Fábio, para deixar claro para as mães das adolescentes, né, meninos e meninas de 9 a 14 anos, fazer uso dessa vacina espetacular que está nas câmaras de todos os postos aí. Queria agradecer a presença de vocês, espero que para o nosso telespectador tenha sido esclarecedor também, né, falar sobre esse tema, a importância da vacinação. Muito obrigado. Tá? Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.